Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Agora bastante gente já terminou o ID, né? Glória a Deus. Por isso estão achando rápido, né? Apocalipse, capítulo 3. Por favor. Vamos lá? Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás o quê? Morto. Até aqui. Na Bíblia, nós vemos os nomes de cada pessoa sendo colocado por uma característica que a pessoa tinha ou teve em determinado momento da vida. Abrão se tornou Abraão quando recebeu a promessa, porque ele seria o quê? Pai de muitos, não é? Abraão significa pai de muitos. Jacó, por exemplo, ele recebe o seu nome quando nasce. Por qual motivo? Ele agarra no calcanhar do seu irmão gêmeo, não é? Nasce lá com a mãozinha agarrada no calcanhar e os pais colocam, né? Usurpador. Depois o nome dele também foi mudado. Jacó se tornou o quê? Israel, príncipe do Senhor. Sardes também tinha um significado. Sardes significava a igreja que escapou. Digam, a igreja que escapou. Escapou do quê? Ou de onde? A igreja que escapou do mundo. Por isso que o Senhor fala, tem nome de que vives. A igreja que escapou do mundo. Vocês sabem, o nome tem muito a ver com aquilo que é a reputação da pessoa, como ela é vista. Nesse caso aqui, como a igreja é vista. E as pessoas olhavam para a igreja e viam, olha, a igreja que escapou do mundo, uma igreja que tem nome de quê? Que o quê? Vives. Veja lá, esqueceu? Ó. Conheço as tuas obras, disse Jesus. Que tem nome, que tens nome de que vives, e estás o quê? Estás morto. Então esse, ou essa, era a característica da igreja. Uma igreja, as pessoas olhavam, esplêndida. Nome de que vive, escapou do mundo. Não é? Mas isso só na aparência. Quem é do meu tempo, não é? Tinha um comercial que dizia assim, que nem Denorex. Parece, mas não é. Quem é desse tempo, levanta a mão. E haja tempo, né? Então, ela parecia que era, ela tinha nome que era, as pessoas olhavam, viam isso nela, a reputação da igreja era esplêndida, era maravilhosa. E sabem? Aquilo que o homem de Deus, aquilo que uma igreja tem de mais precioso é a sua o quê? Reputação.
reputação. Por que a gente fica em cima de todo mundo, dos obreiros, dos diáconos, né? O que o abençoado vai postar no Facebook? Mesmo da contemporânea. Estou arrasado, destruído hoje. Hoje, né, assim, meu mundo acabou, tudo caiu. Sabe assim, meu Deus do céu. O que a pessoa vai pensar dela? Não é? Não quero ir para essa igreja não. A pessoa está toda destruída. Eu aqui sirvo a Satanás e estou muito melhor do que ela. Vai dizer isso ou não vai? Então a gente fica, por quê? A reputação, aquilo que a pessoa vê, é aquilo que mostrará, né, ou indicará a pessoa para estar naquele lugar. Poxa, é um lugar abençoado, não é? Um pastor que é um homem de Deus, os pastores, né, assim, são abençoados, os diáconos são abençoados, os obreiros são abençoados, os membros são abençoados, amém? Eu profetizo isso aqui, né? Amém? E assim, Sardes tinha uma boa reputação. Interessante que, diferente das outras cartas do Apocalipse, depois você pode estudar cada uma delas, aí, essas 7 cartas do Senhor Jesus às igrejas, Satanás não está imperando no meio da igreja de Sardes. Não tem doutrina nenhuma estranha, não tem nicolaíta, não tem, sabe, Balaão, doutrina de Balaão, não tem, sabe, não tem prostituição. Jezabel não está no meio dela. Não tem nenhum tipo de repreensão em relação a essa questão. Mas qual era, então, o problema de Sardes? Era ter fama de que vivia, mas estava morta. Perante quem? Perante os olhos do Senhor, do Criador. E a membresia dessa igreja é muito semelhante a um grupo de pessoas muito conhecidas nos testamentos, nos 4 nos 4 evangelhos. Quando a gente vai lá em Mateus 23, abre lá. Amém? Mateus 23, a partir do verso 1. Depois você volta lá em Apocalipse, deixa lá marcado. A gente volta lá daqui a pouco. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Então tudo que eles falarem, vocês podem fazer, porque eles falam exatamente aquilo que é certo. Mas, olha o que ele fala. Porém, não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Repitam assim, porque dizem, mas não fazem. Dizem, mas não fazem. Falam de amor e não vivem. Pregam a misericórdia, mas não têm misericórdia. Não é? Falam de intimidade com Deus, mas não têm intimidade com Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põe sobre os ombros dos homens, entretanto, sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem o quê? Mover. Vai lá, faz. Isso aí vai dar certo para você, mas ele quer saber. Tá com problema, você vai lá e ora. Ele ora, não. Tá com negócio, vai lá, busca, mas ele mesmo, né? Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios. Filactérios são os pergaminhos, né, que os judeus prendem na cabeça, né, às vezes no braço, e ficam orando com os pergaminhos, né, com a palavra na cabeça, na mente. A gente foi para Israel de madrugada, a gente lá, tudo viajando a noite toda, a gente não conseguiu dormir, tomou remédio para dormir, não conseguia nada, né, ansiedade. E aí batia de hora em hora. Estavam lá, sabe, batendo com a cabeça lá na parede do avião. Nem todos eles juntos iam para fundo, lá para fundo, falando, né? Para serem o quê? Visto. O que Jesus falou? Você vai, olha, se você estiver lá no teu cantinho da cama orando, eu estou o quê? Ouvindo. Mas eles faziam aquilo por quê? Porque eles tinham necessidade de serem o quê? De serem vistos.
Para eles não adiantava que Deus visse. Quem precisava ver? Pois quem precisava ver era Deus, mas para eles era quem? Os homens. Aí vamos lá. E alongam as suas franjas, já viram aquelas, né, aqueles ortodoxos, né, aquelas franjas? Amam o primeiro lugar dos banquetes, as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Quero falar uma coisa para você sobre esse capítulo de Mateus 23. É um dos capítulos mais duros, um dos capítulos em que o Senhor Jesus faz o seu discurso mais duro, profere o seu testemunho, o seu sermão mais duro. E olha só para quem ele faz. Pois, fariseu, olha só o que ele fala lá. Ó. Versículo 13, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações e por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus o quê? Hipócritas. Jesus chama 3 vezes os fariseus de hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e uma vez feito tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Bom, os escribas, né, tinham a ver com o grupo que estava no período interbíblico, foi formado, os fariseus também, e os saduceus e tudo, no período compreendido entre o Antigo e o Novo Testamento, onde se gerou esses grupos, né? E os fariseus eram tidos como aqueles mais santos. Vocês sabem, uma pessoa do povo tinha que olhar para o fariseu de cabeça para baixo. Tamanha a santidade dele. Eles eram considerados os doutores, não é? E aí, olha só que interessante. Jesus faz um discurso tão duro. Não foi para as prostitutas. Tinham muitas. Não é só hoje não, né? Que a gente vê gente às vezes envolvida, né, assim, adultério, prostituição, desde aquela época. Mas não faz para esses, né? Tinham homoafetivos naquela época, tinham, mas também Jesus não fez contra esses. Graças a Deus, nem tinha porquê, não é? Tinham os ladrões. Jesus não podia ter falado dos ladrões? Podia ou não podia? Podia ter falado dos ladrões, dos bandidos. Mereciam. Mas uma coisa para Deus era muito pior do que qualquer coisa, que era o quê? Hipocrisia. Você parecer uma coisa, parecer que é santo, parecer que busca Deus, né? Por fora ter uma aparência de santo, mas por dentro o quê? Estar podre. Veja, Jesus não faz uma repreensão para aquele irmãozinho que vem para a igreja, às vezes lutando contra um demônio que perturba a vida dele, deixa ele enraizado em prostituição. Ele, sabe, poxa, tem gente que a gente trabalha toda semana orando para não cair. E vai lá, pastor Marcos, me ajuda, né? Chama os pastores, me ajuda. Eu quero sair da promiscuidade, não consigo. Eu quero deixar essa vida, mas não consigo sair dessa vida. Aquela outra lá que é viciada, né, em questão de bebida, vai lá, não consegue e tudo, está lá lutando. Jesus não faz a repreensão contra esses. Jesus repreende a quem? Aquele que deveria ter a ousadia, deveria ter a unção para poder libertar esse que padece. Os crentes. Esse que devia, né, orar por esse irmão que está aprisionado e a vida dele se liberta. Orar por esse que às vezes está lá, vem, tenta se fortalecer na igreja, não consegue. Mas por quê? Porque não tem o homem de Deus, não tem a mulher de Deus. Eu digo por dentro, né?
para poder orar, para poder abençoar aquela vida, e aquela vida ser o quê? Transformada. Ontem nós tivemos a primeira aula da escola de missionários, né? Foi uma bênção. E eu falava um pouco sobre isso, não é? Sabem, para uma pessoa vir aqui na frente e pregar, ela não precisa do Espírito Santo. Para ela pegar o microfone e vir aqui cantar, ela vai cantar aqui, ela tem que dar aqueles agudos, remove minha pé, né? Vai lá. Eu vou dizer assim, tá arriscado, se ela canta muito, todo mundo sair chorando e não tem nada do Espírito Santo. Esse aí é o perigo, né? Porque às vezes a gente não sabe quando é uma coisa e quando é outra. Não é? Ela pode fazer. Para nada disso ela precisa do Espírito Santo. Para vir para a igreja, arrumar a igreja, precisa do Espírito Santo. Para poder pegar. Não vai precisar de nada disso para o Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo para poder fazer nada disso. A gente vê filme, chora, vê novela, chora, lê um livro, chora. O que? Tudo o que? Para nada disso ela precisa do Espírito Santo. Para que ela precisa do Espírito Santo? Lá em Atos 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis o quê? O poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da... Então, para que ela precisa do Espírito Santo? Para ser testemunha. Ela precisa de ser cheia do poder do Espírito Santo para fazer o quê? Para vir aqui na frente e cantar e não ser apenas uma emoção. Ela adorar ao Senhor, ela dançar e as pessoas serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Estão entendendo? O pastor que só quer encenar, não é? Ele vem aqui, tem gente que prega muito bem, não é? Mas a pessoa sai dali e o que? Não acontece nada. A pessoa não sente vontade de voltar. Sabia disso? Não vou nem... Foi muito boa. Eu lembro quando a gente estava começando ainda e tinha uma outra pessoa que pregava, e a pessoa disse: muito boa a pregação dessa pessoa, parece uma aula de história, porque a pessoa conhece muito bem, que bababá. Mas a questão é, aquilo que se falou tocou no coração daquela pessoa ao ponto dela ser transformada, curada, liberta. Ela foi na igreja, ela nunca mais sentiu a praga da dor de cabeça que estava lá na vida dela. Ela nunca mais quis voltar para onde ela estava, para lá. Isso que é o que? O poder do Espírito Santo. A menina conversava que domingo ela chorava o culto todo. E ela falava: pastor, eu chorei o culto todo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Deus te lavando. Para isso, para Deus lavar uma pessoa, aí sim vai ser necessário o poder do Espírito Santo. Ou seja, o que acontecia com os cristãos sardônicos, lá da igreja de Sardes? O que acontecia? Tudo era na base da emoção, tudo era uma aparência. Eles tinham aparência de vida, mas dentro estava morto. Eles tinham aparência de ser de Jesus, mas nada por dentro, né, não agradava a Jesus. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Então dão glória a Deus aí, bonito. Amém. Lucas 18. Lucas capítulo 18. Mateus, Marcos, Lucas 18. Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que faziam o quê? Confiavam em si mesmos, né? Por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro o quê? Publicano, cobrador de impostos. Não é?
dominava, né, sobre o povo, do povo, e enganava o povo. Pegava o dinheiro para poder levar o quê? Para o imperador romano. Não é? Mal visto. Mas um mal visto estava lá do lado que era santo. O fariseu, posto em pé, orava de si e para si. Claro que é para si mesmo, né? Não é para Deus. Deus vai ouvir isso. Não ouve uma pessoa dessa. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, e o quê? E adúlteros, e nem ainda como este o quê? Publicano, que também estava orando. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era dizimista. Dava lá a sua oferta. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar o quê? Os olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, o quê? Justificado para a sua casa. E aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Será humilhado. Mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Amém? Quer ser exaltado? Deixa passar o momento da humilhação, Deus te exalta. Se humilha perante Deus. Não chega para Deus: eu estou merecendo. Tem gente que começa a vir na igreja, se acha, né? Ah, Deus, porque você tem que fazer as coisas logo para mim, porque está demorando muito. Começa o quê? Dar ordens para Deus. Deus sabe que você precisa, mas você não se humilha. Tua oração às vezes não é ouvida pela forma que é feita. Diz a palavra, não é? Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal. Olha, tem coisa que eu dou para o Felipe que ele não merece, mas é o jeito que ele pede. Sabia? Ah, papai, te amo tanto. Você é tão especial na minha vida. Me dá um abraço gostoso, né? E aí depois vem: pai, eu posso jogar videogame? Né? É a forma. Agora se chega o filho: ah, porque eu tenho que fazer isso, porque eu vou fazer. Ele sabe que ele não recebe assim. A gente também tem que ser assim com Deus. Entender a dependência. Estão entendendo, amém? Deus está falando com alguém aí? Só chega, ela parece uma coisa, mas dentro ela tem outra. Ela fala de Deus, mas o coração dela está longe de Deus. Ela vai lá, ela faz de tudo, e olha, cumpriu todas as regras. Isso é uma coisa que você precisa ter muito cuidado, para não se tornar um fariseu, não se tornar um sardônico. Ter fama de que vive, mas está o quê? Morto. Fala de Deus, mas não conhece Deus. E o pior, Deus não te conhece. E aí? Você vai conseguir alguma coisa? Às vezes as coisas não acontecem na sua vida, você está aí batendo em porta e não abre. Tem que se humilhar perante Deus. Deus falou para aquela igreja: olha, você tem fama de que vive, mas está morta. Isso eu não me agrado. Às vezes o maior pecador pode fazer algo, e pela postura dele. Eu sempre falo uma coisa: quando a gente aceita Jesus realmente, né, aceita, entrega a vida para Jesus, a gente começa a ser um pecador insatisfeito. O pecado nunca vai satisfazer mais a gente. A gente vai pecar, mas o coração vai doer. Ai, meu Deus, por que eu falei essa palavra, meu Deus? E não é assim? Você vai para a cama, você se remoe, você vai lá e tudo, porque você se torna um pecador insatisfeito. O pecado não faz mais parte de você. Quando você peca, né, você começa. Isso mostra o quê? Que a pessoa tem Deus, ela tem o Espírito Santo. O fariseu não consegue ver isso. Ele pode errar, ele pode passar por cima das pessoas,
Ele pode trapacear e vem com a cara mais lavada, achando que está tudo o quê? Bem, eu estou ótimo, eu me exalto. Diz a palavra, porque todo que se exalta será o quê? Humilhado, mas todo que se humilha será o quê? Vai em Mateus 23, 11. Volta lá. Mas o maior dentre vós será o que? O vosso? Certo. Não é? Maior entre vós seja aquele que serve a todos. Quem a si mesmo se exaltar será o quê? Será humilhado mais uma vez, né? E a quem a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltar. Agora vai lá em Apocalipse capítulo 3. Lembra-te, Apocalipse 3:3 agora. Lembra-te, pois, do que tens recebido e o quê? Ouvido. Você tem ouvido, você sabe. Você conhece a palavra, tanto é que você prega para os outros, só não vive, não é? Reconhece, lembra disso. Lembra aquilo que você fala. Uma vez eu preguei aqui que foi uma beleza. E eu cheguei em casa, fui me lamentar com Deus. Deus chegou para mim, pois é, você prega e não vive, não é? Olha, foi uma facada no meu coração. Porque a gente ouve aqui, recebe aqui, sai ali, está chorando. Ouve aqui, recebe aqui, fala aqui. Mas na primeira situação, está lá longe de Deus. Estão entendendo? Aí vamos lá. Guarda-o e o que? Arrepende. Arrependimento. Arrependimento, mudança. Mudança de postura, de atitude. Da forma como tem vivido. Parar de viver para aquilo que os outros, para que os outros vejam aquilo que você aparenta ser, mas não é. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ezequiel 18:32. Porque Jesus está longe, imagina se ele volta agora, meu amado. Tem gente que de repente empacota aí, do nada. Né? Eu vejo esses acidentes todos que estiveram aí recém, né? Uma hora a tua arrogância espiritual acaba. Um dia todos nós estaremos diante do Criador. Aquele telão do Maracanã, aquele para os Jogos Olímpicos, não é? Vai passar tudo, toda a sua história, não é? Imaginou? Pois é. Tudo que você faz, pois é. Suas atitudes, né? E o pior, aquilo que você falava que era de Deus, mas não tinha nada a ver com aquilo que realmente você tinha dentro de você, vai ser a pior condenação que uma pessoa pode ter. Sabia? Era para aquele que sabia, que conhecia, e todo mundo pensava que estava numa boa, né? Por conta dele, olha só que santo, mas não era nada daquilo. Olha só que lindo que está aí em Ezequiel 18:32, já falei, não é? Porque não tem o quê? Prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e o quê? E vivei. Quem se converte é só quem chega na igreja? Não. Tem diácono, tem obreiro que precisa ainda se converter. Pessoas que estão aí que fazem a obra que precisam o quê? Se converter. Se não fosse assim, a gente não teria tantos o quê? Problemas. Não é? Escândalos.
Falta o quê? Conversão. Muita fala, muito gogó, mas pouca prática. É a maior condenação que o Senhor Jesus faz. Para esse, Jesus fala, não é? Olha, naquele dia, muitos virão e dirão: Pai, em teu nome eu fiz o quê? Eu preguei. Foram milhares de pessoas salvas. Tem gente que contabiliza quantas vidas foram salvas, né? Tantas mil pessoas, 10 mil pessoas que eu preguei. E naquele dia, né? Quantas pessoas vão chegar lá? Pai, eu profetizei, eu curei, eu libertei. Jesus conta essa história para quem? Para quem é crente, quem está na igreja. Ah, eu cantei tantas vezes, eu assisti tantos cultos, eu fiz tantas campanhas, expulsei demônios, falei línguas. Olha só, que constrangimento. E aquele outro que você desprezava na igreja, que às vezes tinha a vida toda torta, mas ele esperto, né? Estava lá e logo voltava, né? Era a fraqueza dele, né? Estava lá e tudo, mas estava lá aos pés do Senhor, né? Você não vai virar sem vergonha, não, entenda bem. Amém? Que eu falo as coisas, depois você vai se justificar nas suas, né? Não é? Que o pecado vem, você tem que ficar o quê? Agoniado, né? Ele tem que doer dentro de você. Como se uma faca entrasse dentro de você e ficasse ali, enquanto você não se livra daquilo. Amém? Até tá nesse processo de libertação, de transformação, tá aí. Estou falando para você que é crente, há não sei quantos anos, ainda xinga, ainda bate, ainda reclama, ainda fica aí cantando mulher, homem de outro, fica fazendo um monte de coisa. Mas fala para todo mundo o quê? Porque eu sou santo, separado, eu sou de Deus, né? Chega na igreja com aquela carinha de santo, né? Fábio que fala isso. Chega em casa, né? Vê o cara mais de santo, as pessoas olham tudo assim, mas quando eu brigo também, né? Sai de baixo. Aí ficam os dois assim, ele fala: pois é, porque ele grita muito, né? Ele é tudo. Só do escritório sabe, né? Assim, tudo. Ele grita, ele fala, mas passa, não é? Eu às vezes tenho que lutar para não ficar amargurado, para não ficar chateado com aquilo, aquela situação. Luto muito para não deixar aquilo tomar a minha vida, não é? Mas o pecado, ele não pode ficar lá. A gente vai ter que lutar, vai ter que, sabe? Isso mostra o que? Arrependimento. Jesus está falando: olha, eu não quero a morte de ninguém. Eu falo isso porque eu desejo que vocês se convertam. Eu desejo pessoas que realmente são lindas, não apenas por fora, mas onde? Aqui dentro. E você que quer ver conquista de Deus na sua vida, vai ser aquilo que Ele vê dentro do seu coração, que o guiará a estas o quê? Conquistas. A pureza do seu coração, a tua falta de religiosidade. Você não pode ter religiosidade. Tem gente que não consegue se adaptar na igreja porque é tão religiosa, não é? Tudo ela leva, sabe, ao fio, né? A ferro e fogo. E não consegue nem descansar para poder fazer o quê? Viver uma intimidade com Deus. O que importa é que os outros estão pensando. Deus, o que Deus pensa de mim, ó. Está entendendo? O que vai te levar à conquista é aquilo que Deus vê dentro de você. O que fez Davi deixar de ser aquele pobre pastor de ovelhas para ser o grande rei de Israel, foi aquilo que o Senhor viu no coração dele. E ele faz uma oração linda. Depois de se ler o Salmo 51, a gente não tem tempo hoje, não é? Fala lá um monte de coisa, bababá. Mas ele fala um ponto, ele diz assim: um coração contrito, um coração arrependido, Deus não despreza. Deus não despreza. Aquele que tem vontade de consertar, que tem vontade de acertar, esse Deus não despreza. Agora um coração que é arrogante,
que não consegue nem ver onde estão os seus erros, as suas faltas, esse Deus não se agrada. É um coração de fariseu, um coração do crente de Sardes. Amém? Vamos ficar de pé. E orar ao Senhor. Eu queria que a igreja nesse momento estivesse intercedendo. Eu queria que você pensasse muito sobre a sua vida, sobre como Deus te olha. Lá do céu, Ele te contempla. O que Ele vê dentro de você? O que Ele tem enxergado? Um pecador arrependido ou um crente arrogante? Uma pessoa que tem dedos para todo mundo, aponta, chega dentro da igreja olhando para tudo, para todos. A igreja está com dinheiro, hein? Ó. Ela não consegue ver vidas salvas. Ela não consegue ver isso. O coração dela está longe de Deus. Curva a sua cabeça. Você não pode ter fama de que vive, mas está morto. Jesus condena na igreja de Sardes aquela vida exterior, mas a morte interior. E é por isso que talvez você se pergunte, eu vou à igreja e não sinto a presença de Deus. Eu vou à igreja, mas é engraçado, eu leio a Bíblia. Eu dobro os joelhos em casa. Eu jejuo. Mas eu não sinto nada. Uma depressão que não sai, uma tristeza que não abandona. Em últimos casos, até a vontade de morrer, de se matar. Crente. Estou falando gente que não conhece Jesus, está em processo de transformação, de libertação, seja lá o que for. Estou falando para você, crente. Hoje é o teu dia. Dia de você acertar contas com o Senhor. Dia de você se abrir. Para não ser apenas um fariseu. Quando a pessoa olha o nome contemporâneo, você sabe que a gente luta muito para que ela possa ver uma igreja séria. E aí você não esteja inserido nesse grupo de igreja transformada séria. Aí leva esse nome, todo mundo pensa que está tudo bem com você, mas quando você está tão distante de Deus, faça a tua oração. Jesus fala, o Senhor fala, não é? Em Jeremias, eu não tenho o prazer na morte. Eu não tenho prazer nisso que está dentro do seu coração, esses ossos secos, esse sepulcro caiado. Arrependei-vos para viver. Arrependei-vos e viver. Espírito Santo, te convidamos a estar nesse lugar. Faz aquilo, Senhor, que eu não posso. Eu desejo, Senhor, que pessoas sejam tocadas aqui neste lugar. Talvez pessoas que estão aí, Senhor, tendo talvez a sua última chance para viverem uma vida nova contigo. E tu hoje nos chama ao arrependimento, a uma vida, Senhor, que não é apenas de aparência exterior, mas dentro de nós há uma chama, um desejo de ser teu, de viver para ti. Pessoas, Senhor, como aquele publicano,
que talvez nem tenham coragem de erguer os olhos. Quem sou eu para entrar na presença de Deus, pastor Marcos? Ah, eu sou pobre, eu sou pecador, eu sou fraco. Eu quero dizer, Deus tem muito mais agrado diante de você se você tiver essa postura e pedir a Deus força. Porque a palavra de Deus diz que o fraco, ele faz forte. Ele faz forte ao cansado, aquele que não tem força, aquele que não tem vigor. Mas aos soberbos, ele rejeita.